Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe-nos neste momento especial de meditação na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e santo, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, pela Tua graça e pelo Teu amor, que nos reúne nesta manhã em Tua igreja, para juntos como família do Senhor, Te adorarmos, Te louvarmos, prestarmos a Ti o culto que só o Senhor merece, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que sejamos instruídos, exortados, que sejamos tocados, Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós na manhã de hoje, por meio da Tua santa palavra. Usa-nos para a Tua glória, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Versos de 1 a 6 do capítulo 4 de Efésios. Nós vamos enfatizar os 3 primeiros versículos, mas vamos ler todo o parágrafo onde nos fala sobre a unidade da fé. Eu leio os versos ímpares e a igreja, por favor, leiam os versos pares. Nos diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã de hoje. Queria falar à amada igreja sobre o nosso chamado, a nossa vocação. É um chamado para a comunhão. Fomos vocacionados para vivermos em unidade como família de Deus. Sem cair no lugar comum, hoje nós estamos vivendo um clima político que tem polarizado a nossa sociedade. E essa polarização tem dividido famílias, tem dividido irmãos. Eu sei de família que os irmãos nem se falam. Eu sei de famílias que os filhos nem falam mais com os pais por causa de questões políticas e ideológicas. Uma polarização decorrente de ideologias. E essa intolerância tem gerado violências contra pessoas com base na sua raça, na sua religião, no seu gênero e na sua sexualidade. Igrejas que têm se dividido por questões políticas e ideológicas. Eu mesmo acompanho uma igreja que agora se dividiu justamente por questões políticas e ideológicas. O pastor teve que sair da igreja. Muitas pessoas têm abandonado a igreja. Muitos crentes têm abandonado a igreja por questões políticas e ideológicas. Mas a Bíblia nos fala algo importante sobre isso. Viver em desunião é negar o Evangelho. Viver em desunião é negar a nossa vocação, o nosso chamado. E nesse texto, Paulo está nos falando sobre a nossa vocação. E a vocação com a qual fomos chamados é a vocação para a unidade, para vivermos unidos em comunhão conforme a nossa vocação. Nós temos aqui, nesses 3 versículos que eu quero enfatizar, 4 qualidades que nós precisamos ter para vivermos em união de acordo com a nossa
vocação. E a primeira qualidade é que nós precisamos ser altruístas. Devemos ter um coração voltado para o outro. Veja o que Paulo fala. Rogo-vos, pois eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. O pois, esse pois está nos remetendo aos capítulos anteriores, capítulos de 1 a 3. Nos capítulos de 1 a 3 de Efésios, Paulo nos mostra os indicativos, ou seja, aquilo que Deus fez por nós. Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Fez de nós um povo, fez de nós igreja, fez de nós sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo, então, ele fala, diante disso, pois, diante disto que Deus fez por nós, agora como nós devemos viver. Capítulo 1, 2 e 3 fala aquilo que Deus fez por nós. Capítulo 4, 5 e 6 fala o que nós devemos fazer. E Paulo nos mostra aqui que seguir a Cristo nunca foi uma tarefa fácil. Ele diz, eu prisioneiro de Cristo. Paulo estava preso por causa de Cristo. Nós temos que abandonar o nosso eu para vivermos em comunhão com Jesus e em comunhão uns com os outros. O egoísmo é uma negação do Evangelho. O egoísta, ele não olha para o outro. O egoísta, o individualista, é um ser alienado. E estes são sintomas da nossa época, sintomas do nosso tempo: alienação, solidão, falta de amor, infelicidade, incapacidade total de manter relações, de manter comunhão. Mateus 24, 12, Jesus nos fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, o individualista, aquela pessoa centrada em si mesmo, ele perde contato com a realidade. Hoje as pessoas vivem no metaverso, vivem num plano irreal, porque a vida em comunhão, ela é uma atitude altruísta, enquanto que a vida em desunião é a alienação. Paulo estava sofrendo, nos diz esse verso primeiro, e ele estava sofrendo por amor a Cristo. Viver de acordo com a nossa vocação é nós negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Paulo estava comprometido com Cristo, ele amava Cristo, tinha um amor altruísta, tinha comunhão com Cristo. Ele então fala, vocês andem de acordo com a vossa vocação. É um viver para Cristo, é um viver por Cristo. Veja que Paulo, antes de falar da nossa unidade, da nossa união um com o outro, com a nossa comunhão, Paulo fala da nossa comunhão com Cristo. Porque se eu não estiver em comunhão com Cristo, eu não vou poder estar em comunhão com meu irmão. Mas a pergunta que surge, como uma comunidade heterogênea como a nossa, tão cheia de diferenças, tão diversificada, pode viver em unidade e em comunhão? Como que uma comunidade como a nossa, polarizada? Sabemos que temos aqui no nosso meio pessoas com visões diferentes em relação à política, a ideologias e a tantos outros temas que o mundo nos propõe. Paulo, então, nos dá a resposta. No verso 2 e no verso 3, Paulo nos responde. E a primeira coisa que Paulo diz que é necessário para vivermos em comunhão, verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Para vivermos em comunhão conforme a nossa vocação, é preciso ser humilde. Irmãos, ser humilde não é fácil. Ser humilde é que nos faz viver em comunhão com o diferente, com o divergente, com aquele que pensa diferente de nós. Segundo João Calvino, esse é o primeiro passo
para uma vida de harmonia, de paz com o outro. Ser humilde é algo tão nobre, tão forte, tão divino, que só quem é grande, só quem é maduro, só quem é adulto consegue viver. Crianças, pessoas imaturas, não são humildes. Você já viu uma criança humilde? A criança não é humilde. A criança é egoísta. A criança quer o mundo orbitando em torno dela. Paulo ele sempre relaciona os espirituais com os crentes maduros. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de maturidade espiritual. Nós vemos isso em Coríntios. Os coríntios eram imaturos, portanto, eram egoístas. Paulo, escrevendo aquela igreja, Paulo fala: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a criancinhas em Cristo, porque sois carnais. Faltava à igreja de Corinto o amor, não tinham comunhão, não passavam de criança. Por isso Paulo chama aquela igreja de criancinhas em Cristo. Não se amavam, eram imaturos, não se relacionavam bem uns com os outros. Relacionamento uns com os outros diz respeito à nossa maturidade. Você quer saber se alguém é crente? Você quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo? Veja como ele trata a sua mulher. Veja como trata o seu esposo. Veja como trata os seus filhos. Se você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, veja como ele trata os seus empregados, os seus irmãos em Cristo, os seus diáconos, os seus presbíteros. Os nossos relacionamentos denunciam o quanto nós estamos cheios ou não do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz que nós só vamos viver em comunhão se formos humildes em amor. Só se volta para o outro quem é humilde. E quem é humilde é alguém maduro, é alguém que é espiritual, é alguém que ama, é alguém que suporta o outro, é alguém que se relaciona com o outro. E ser humilde, irmãos, é parecermos-nos com Jesus. Jesus foi humilde. E ele se humilhou até a morte, conforme Filipenses 2, e morte de cruz. Tudo isso Jesus fez para que nós fôssemos um só com ele, como nos diz o texto. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos nós. Tudo isso Jesus fez para que fôssemos um. Jesus orou a sua oração sacerdotal em João, capítulo 17, rogando ao Pai para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai eram um. Porque isto acontece porque Jesus resolveu nos amar. Se nós queremos ter paz uns com os outros, se queremos ter paz na nossa família, se queremos ter paz na nossa igreja, na paz que anda de mãos dadas com a comunhão, nós precisamos amar o nosso irmão, amar a nossa irmã, vivermos em comunhão, em unidade. Para isso devemos ser humildes. Mas a segunda qualidade que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto, para vivermos em comunhão conforme a nossa vocação, é preciso sermos mansos. É preciso sermos mansos. Parece que nesse tempo de polarização, nós estamos andando com os nossos fios desencapados. Qualquer atrito sai faísca e pega fogo. Dependendo do partido que você é simpatizante, dependendo da ideologia que você é simpatizante, fios desencapados que ao se unirem pegam fogo. Paulo diz, é preciso ser manso, humildade e mansidão. Paulo diz, com toda humildade e mansidão. O que é ser manso? Ser manso é ser gentil. Ser manso é o oposto da rudeza e do mau humor. Mansidão é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade,
mansidão, domínio próprio, fidelidade. Veja que mansidão é um fruto do Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas mansas, assim como os humildes. E essas virtudes, elas não são naturais. Ninguém nasce manso, ninguém nasce humilde, ninguém nasce com essas virtudes. São-nos dadas pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a vivermos em mansidão diante do diferente, diante do divergente, diante daquele que pensa diferente de nós. Essas virtudes não são naturais, não nascemos com elas, são capacitações do Espírito Santo para a nossa vida. Paulo ele está nos mostrando que sem espiritualidade não há unidade, não há comunhão. Ser manso, amada igreja, diz respeito à forma como nós reagimos diante das ofensas, diante das oposições, diante das incompreensões, diante das posições diferentes, diante dos nossos pensamentos divergentes. Essa é uma característica singular que Jesus nos deu, e é uma característica de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. O profeta Jeremias fala desse Jesus manso, o Cordeiro de Deus, que é levado ao matadouro. E Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele reagiu de forma mansa, como um cordeiro. O seu gesto, nos diz Isaías, nos trouxe a paz. Mansidão, irmãos, promove a paz, promove harmonia, promove unidade, promove comunhão. Impressionante, vemos hoje famílias de crentes divididas, porque não conseguem viver em união, em comunhão um com o outro por questões partidárias, políticas e ideológicas. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser bem-aventurado é ser feliz, realizado. E aqui nós vemos que para vivermos a ética dessa nova comunidade de Cristo, na comunhão dos santos, nós precisamos ser mansos. É preciso ser manso. Aprendamos com Jesus a sermos mansos. Mas ele ainda nos fala que para vivermos em comunhão, de acordo com a nossa vocação, nós precisamos ser longânimos, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, Jesus pediu para a gente suportar o outro, suportando-vos uns aos outros. De que forma? Com longanimidade. E de que forma? Em amor. Longanimidade é a capacidade que nós temos de suportar. Longanimidade é a capacidade de sermos tolerantes, é a capacidade de nós aturarmos o outro. Longanimidade é a nossa qualidade de sermos pacíficos, promotores da paz, de termos paciência, é aquele que suporta o diferente, o divergente. Ser longânimo é uma pessoa que não abandona o outro quando ele falha ou quando ele é fraco. Ser longânimo é estar em paz com o outro, ainda que o outro pense diferente de você. Isso é ser amigo. A nossa igreja precisa ser uma igreja de amigos, irmãos que são amigos. Ser longânimo é ser uma pessoa que não abandona o outro quando ele é falho, quando ele é fraco, quando ele pensa diferente. Isso é ser amigo. Você tem amigo? Você tem amigo? Quantos amigos você tem? Você tem alguém para viver e morrer por você? Você tem alguém por quem viver e morrer? Talvez nós possamos contar nos nossos dedos quem são os nossos amigos. Deixe-me dizer quem é amigo. Amigo é aquele que nos conhece e mesmo assim nos ama. Amigo é aquele que nos conhece e mesmo assim nos ama.
Jesus disse em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus é o nosso amigo. Ele nos conhece mais do que ninguém, e mesmo Jesus me conhecendo mais do que ninguém, Ele me ama, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus pecados. Mesmo assim, Jesus me ama. Como diz Apocalipse 1:5, Jesus nos ama, Ele nos ama, ama como ninguém, mesmo nos conhecendo como ninguém. O texto de João nos mostra que Jesus queria fazer dos seus discípulos, daquela pequena comunidade, uma comunidade de amigos, uma comunidade de amor. Os 12 representantes da igreja. A igreja deveria de ser uma comunidade de amigos. A nossa igreja IPN deveria ser e deve ser uma comunidade de amigos, uma comunidade de 1.600 amigos, irmãos, mansos e longânimos. Sabe, igreja, é na fraqueza do outro, é na falha do outro que o crente espiritual se mostra forte, se mostra maduro, se mostra espiritual. Porque o maduro suporta o outro, os imaturos não suportam. Lembremos que a longanimidade é também um fruto do Espírito. Ser longânimo não é algo inato ao ser humano. Ser longânimo é uma capacitação do Espírito. E Paulo diz que só vamos ser longânimos em amor. O primeiro fruto do Espírito, amor. Sem amor não somos humildes, sem amor não somos mansos, sem amor não somos longânimos. Portanto, ser humilde, manso, longânimo, é sermos parecidos com Cristo, é sermos espirituais, é sermos maduros, é termos a capacidade de vivermos em comunhão e amar como Cristo amou. Eu quero concluir com o verso 3. O verso 3 nos diz, esforçando-nos. Viver em comunhão não é fácil. Viver em comunhão exige de nós esforço. Exige de nós algo a mais. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pessoas espirituais e maduras promovem a paz, promovem a união, promovem a comunhão. O contrário, crentes imaturos, criancinhas em Cristo, que Paulo chama de carnais, promovem desavenças e desuniões. Nesse nosso tempo de pandemia, muitos querem voltar de vez para o templo com o pensamento de que precisam estar em comunhão. Mas deixe-me dizer algo para que nós pensemos. Se você não tem comunhão fora do templo, não é dentro do templo que você vai ter comunhão. A comunhão, ela começa com a minha solitude, com a minha soledade, com o meu a sós com Deus, com a minha comunhão com Deus. É assim que Paulo começa esse texto, a sua união com Cristo. O irmão Lourenço, que já citei algumas vezes aqui, recomenda a leitura desse livro. O título do livro é Irmão Lourenço, Praticando a Presença de Deus. Um homem de Deus. O irmão Lourenço nos diz, não é preciso estar sempre na igreja para estar em comunhão com Deus. Nós podemos transformar o nosso coração em um pequeno templo ao qual vamos nos recolher para ter uma suave, humilde e terna comunhão com Ele. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. João Crisóstomo diz que nós somos o lugar da liturgia divina. Mestre Eckhart, um teólogo antigo, diz que nós somos moradas do próprio Deus.
Teresa d'Ávila diz que nós somos o castelo aonde Deus mora. Dr. Adolphe Gesser, um teólogo belga, diz que após o batismo, a Trindade não vive apenas no céu, mas vive em nós. E um autor mais conhecido, Chesterton, no seu livro Hereges, Chesterton dizia que ele era mais do que um homem, ele era uma igreja. Por isso, irmãos, viver em comunhão não é necessariamente estarmos juntos. Há pessoas em uma mesma sala, há pessoas em uma mesma reunião, há pessoas em um mesmo templo, mas sem comunhão um com o outro. Há pessoas que estão na multidão, mas estão só. Tem gente que está distante um do outro, mas tem mais comunhão do que quem está perto um do outro. Estar em comunhão é, antes de tudo, um estar em Cristo, um estar no Espírito. É o Espírito que promove a unidade. Comunhão é um exercício espiritual. Comunhão é saúde espiritual. Comunhão, irmãos, é a ambiência aonde Deus derrama as suas graças. Comunhão é a ambiência onde Deus derrama do seu amor, como diz o Salmo 133, ali na união Deus promove a sua bênção. Concluo dizendo que nesse tempo de polarizações, nesse tempo de divisões, vamos lembrar do nosso chamado. Por que eu fui chamado? Por que eu fui vocacionado? A nossa vocação, a qual seja a nossa unidade, a fim de que sejamos um, assim como Jesus e o Pai são um só corpo. Cito uma irmã em Cristo, psicóloga, terapeuta, professora no Seminário Servo de Cristo em São Paulo, doutora Cláudia Costa Moreira. Doutora Cláudia nos fala que quando o corpo de Cristo não vive em unidade, o sal perde o valor e a luz fica escondida. O sal perde o valor e a luz fica escondida. A minha oração nesta manhã é que Deus nos dê graça para vivermos desta forma, humildes, mansos, longânimos, em comunhão e em unidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem vê de longe não sabe o quanto eu andei. Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe o caminho estreito no qual passei para seguir as pegadas de Cristo, o rastro de quem me amou. Quem vê de longe não sabe o que eu já vivi. Quem vê de longe não sabe o quanto aprendi. Quem vê de longe não sabe o caminho que Deus me ajudou a trilhar para deixar as pegadas na areia e assim outros pudessem passar, e assim outros pudessem passar. Rastros de amor
foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo o brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se desviar. Rastros de amor foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo o brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se perder. E como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser. Rastros de amor foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo o brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se perder. E como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser. Quem vê de longe não sabe, amém. Obrigado, irmão Paulo. Deus continue lhe abençoando. Vamos ficar em pé, vamos orar. Após a bênção, vamos cantar o Amém Tríplice. E a igreja pode sentar-se num momento de reflexão, orando ao Senhor, colocando a sua vida no altar de Deus. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu amor. E como ouvimos agora nessa canção, que possamos ser como Jesus, mansos, humildes. Dai-nos a graça, Deus, de suportar uns aos outros. Que a nossa comunidade seja conhecida pela comunidade do amor. Dê graça, amor nas famílias, que haja união, que haja tua paz, que haja harmonia, que haja tua presença. Faz de nós promotores da paz. Faz de nós pessoas mansas, longânimas, pessoas parecidas com Jesus. É a nossa oração, Senhor. Abençoa-nos agora na escola dominical, fale ao nosso coração, abençoe cada professor que vai estar dando a lição, Pai, na manhã de hoje, que eles sejam usados por Ti como instrumentos do Senhor para falar à Tua igreja. Despede-nos, ó Deus, assim com a Tua bênção, que oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que o amor, o imensurável e grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, as bênçãos, o fruto do Espírito, seja hoje e para sempre com esta amada igreja e com todo o teu povo, ó Pai, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.